dia, galera. Hoje é um excelente dia para estudar e enriquecer nosso conhecimento. Vamos lá? Nessa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre produtos notáveis, tá? O que são produtos? Produtos são resultados de multiplicações, tá? E o que significa ser notável? Notável significa dizer que ele chama a atenção. E ele chama a atenção pelo quê? Ele chama a atenção pela regularidade, tá bom? O que é a regularidade, Pedro? É que acontece sempre. Então, quando a gente está multiplicando alguma coisa e essa alguma coisa ela sempre apresenta os mesmos resultados ou sempre o mesmo processo de trabalhar, então a gente chama isso de notável. A gente chama isso de produtos notáveis, tá? Então vamos começar pelo primeiro produto notável, né? Que é o quadrado. Olha que bonito, quadrado da soma de dois termos. Quadrado da soma de dois termos. É sempre importante lembrar que um binômio elevado ao quadrado, A mais B elevado ao quadrado, é diferente de A ao quadrado mais B ao quadrado, ok? A força da palavra e a interpretação, ela toma uma força muito gigante aqui. Tá? Por quê? Porque aqui eu tenho o quadrado da soma de dois termos e aqui eu tenho a soma dos quadrados de dois termos. Tá? E é completamente diferente. Tá? A gente usa as mesmas palavras para expressar isso, porém é completamente diferente. Ok? Beleza, então significa dizer que a gente vai trabalhar com esse cara. Então eu tenho A mais B elevado ao quadrado. Então, eu tenho o quadrado da soma de dois termos. Lembrando que elevar ao quadrado significa multiplicar ele por ele mesmo, mesmo que isso seja um binômio, né? Então, A mais B que multiplica A mais B. Se você aplicar a propriedade distributiva aqui, se você aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, você vai perceber que A vezes A é igual a ao quadrado. A vezes B é AB, ok? Aí, B vezes A é o mesmo que AB ou BA, vou usar o AB aqui, AB, e B vezes B é igual a B elevado ao quadrado. Tranquilo? Tenho aqui uma redução de termos semelhantes aqui, então eu fico com A ao quadrado mais 2AB, né? Mais B elevado ao quadrado. Beleza? Ok. Pedro, o que é que tem de tão notável nisso? Ok. Aplicar a propriedade distributiva realmente não é nada notável, né? Porém, existe uma regularidade para esse produto, né? Que regularidade é essa? Então, vamos lá. Imagine que eu tenho aqui novamente A mais B elevado ao quadrado. Ok, tranquilo? Então, a gente já sabe que A mais B elevado ao quadrado é o mesmo que A mais B que multiplica A mais B. Perfeito, tranquilidade. Ok? Então, A mais B elevado ao quadrado é igual ao quadrado da soma de dois termos, tá? E quem são esses termos? Os termos são A e B. Então, eu vou chamar A de primeiro termo, tá aqui, e vou chamar B de segundo termo. Posso fazer isso? Posso, ok? Então, existe uma regularidade para isso que diz o seguinte, para resolvermos questões como essa sem aplicar a propriedade distributiva, nós pegaremos o primeiro termo elevado ao quadrado mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo, tá? O quadrado do segundo termo. Pedro, eu não entendi nada. Beleza, vamos colocar isso em termos, né? Sem colocar essas expressõezinhas aqui. Vamos fazer aqui normalmente. Primeiro termo é A, segundo termo é B, então eu vou ficar com quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo termo. Então, eu tenho o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Repare que a resposta aqui,
é a mesma. Então, a gente pode aí fazer um monte dessas regularidades. Bom, Pedro, será que funciona para todos? Não sei, vamos ver, cara. Então, eu vou trazer aqui um pouco para cima. Então, vai ficar A, por exemplo, vou substituir aqui por 3 elevado ao quadrado. Bom, primeiro termo é A, segundo termo é 3. Então, vai ficar quadrado do primeiro, ó, A ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e você vai perceber que você vai fazer isso aqui naturalmente, daqui a pouquinho, com os exercícios, mais o quadrado do segundo termo. Então, fica quadrado do primeiro mais 2 vezes A, 2A vezes 3, 6A, mais 9. Bom, A ao quadrado mais 6A mais 9. Então, significa dizer que o binômio A mais 3 sendo multiplicado por ele mesmo é igual a A ao quadrado mais 6A mais 9. Beleza, será que é? Bom, vamos aplicar a propriedade distributiva para a gente comprovar pela última vez, tá? E aí a gente já aceita como verdade. Ok, então eu tenho aqui, ó, A mais 3 elevado ao quadrado significa multiplicar ele por ele mesmo, né? Então eu tenho aqui, ó, A mais 3 que multiplica A mais 3. Bom, aplicando a distributiva aqui, ó, A ao quadrado, né? Ó, A vezes A é A ao quadrado. A vezes 3 significa 3A. Terminei aqui com o primeiro termo, vou para o segundo. Ó. 3 vezes A é 3A, tá aqui. E com o segundo termo agora, ó, 3 vezes 3 é 9. Perceba que eu tenho A ao quadrado mais 6A mais 9. Exatamente a resposta que a gente havia achado aqui pelo processo prático. Tranquilo? Beleza? Mais um exemplo. Então aqui, ó, tenho o... Deixa eu mudar aqui a canetinha. Tenho aqui, ó, x mais 2 elevado ao quadrado. Quem é o primeiro termo? O primeiro termo é x. Quem é o segundo termo? 2. Então vai ficar quadrado do primeiro mais 2 vezes, vou fazer direto agora, 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 2, 4x. Legal. Mais o quadrado do segundo termo. Quem é o segundo termo? 2. Quadrado de 2 é 4. Resolvi aí rapidão, tá? Olha só, próximo, ó. X mais 5, por exemplo. Ó, x mais 5 elevado ao quadrado. Quadrado do primeiro, x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 5, 10x, ok? Agora, mais o quadrado do segundo termo, que é 25. Ah, Pedro, esses exemplos aí são bem fáceis. Coloca um aí mais difícil, um pouquinho mais complicado. Beleza, ok. Um aqui mais complicado, ó. A ao quadrado b mais 3c elevado ao quadrado. Olha que bacana. E isso tudo elevado ao quadrado. Vamos ver como é que fica isso aqui. Quadrado do primeiro, ó, potência de potência, se liga nisso, então vai ficar a quarta, b ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então vai ficar, ó, 6 a ao quadrado bc ao quadrado, né? Como eu não tenho nenhuma variável aqui igual, eu não preciso repetir a base e somar os expoentes. Mais o quadrado do segundo termo. Então, quem é o segundo termo? 3c ao quadrado. Então, vai ficar 9c à quarta. Lembrando que quando eu tenho um monômio com o coeficiente bem determinado, como é o caso do 3c ao quadrado, a gente eleva o coeficiente e também eleva a parte literal. Então, a ao quadrado b mais 3c ao quadrado elevado ao quadrado é igual a à quarta, b ao quadrado, mais 6a ao quadrado, bc ao quadrado, mais 9c à quarta. Beleza? Então, aqui está o primeiro caso de produto notável, que é o quadrado da soma de dois termos, tá? Tá com dúvida? Pausa o vídeo, volta um pouquinho e vê toda a explicação de novo, tá ok? Abraço! Bom, nessa segunda parte agora a gente vai falar do segundo produto notável, né? Que é o quadrado da diferença, tá? Quadrado da diferença, tranquilo?
A gente vai proceder da mesma forma que a gente procedeu anteriormente, tá? A única coisa que vai acontecer é a mudança do sinal, tá? Então, imagine que eu tenho aqui, ó, A menos B elevado ao quadrado. Veja que agora eu tenho o quadrado da diferença de dois termos, tá? É diferente, eu preciso escrever isso, que é diferente da diferença de dois quadrados, tá? E a gente vai ver isso lá na frente, quando a gente estiver vendo fatoração, esses dois caras aqui são bem diferentes, tá bom? Então, ó, quadrado da diferença de dois termos. Pedro, como é que eu vou proceder? A regra é a mesma? A regra é a mesma. A única coisa que vai mudar é o sinal do segundo termo, somente. Então, a gente vai pegar aqui, ó, quadrado do primeiro, aí, ó, menos, porque aqui é menos, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, vai pegar quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, essa é a regra, tá? Então, se você ficar cantando aí na sua cabecinha, ó, quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, você vai ver que você vai pegar isso aí rapidão, beleza? Vamos para um exemplos práticos, então, ó. Então, aqui eu tenho, sei lá, x menos 4, por exemplo. É isso elevado ao quadrado. Então, aqui eu tenho, ó, quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo. Eu vou fazer bem rápido aqui, ó. 2 vezes x, 2x. 2x vezes 4 fica 8x. Mais, Pedro, e esse segundo termo e esse terceiro termo aqui? O terceiro termo, gente, ele é sempre positivo, tá? Sempre, tanto na soma quanto na diferença, ok? Só o que muda é o sinal do segundo termo, beleza? Ok? Então aqui eu tenho, ó, o quadrado de 4, né, que é 16. Tranquilo? Tranquilidade, né? Beleza. Pedro, e quando tem uma curiosidadezinha em relação a isso aqui, né? Vamos fazer mais um exemplo aqui para poder mostrar a curiosidade para vocês. Então, vou pegar um mais dificilzinho aqui, ó. A ao quadrado, por exemplo, menos b elevado ao quadrado. Beleza. Então, aqui eu tenho quadrado do primeiro. Quem é o quadrado de a elevado ao quadrado? É a elevado à quarta. Beleza? Então, aqui eu tenho menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais, e esse termo aqui é sempre positivo, b elevado a 4. Pedro, por que b elevado a 4? Porque b elevado ao quadrado é b elevado a 4. Beleza? Agora chegou a ideia da curiosidade, ó, né? Vamos pensar assim, ó. Pedro, se os dois fossem negativos, por exemplo, ó, menos a e menos b elevado ao quadrado. Ok. Qual dos dois processos eu ia usar? Eu usaria o quadrado da diferença ou usaria o quadrado da soma? Não sei, cara. Vamos ver se a gente aplica a propriedade distributiva. Então, eu tenho aqui, ó, menos a menos b multiplicado por menos a menos b. Beleza? Então, aqui, ó, menos com menos, mais. Então, fica a vezes a elevado ao quadrado. Menos com menos, mais. Olha que bacana. A vezes b, AB. Está aqui. Menos com menos, mais. B vezes a, AB. Olha que bacana. E menos com menos, mais. B vezes B, B elevado ao quadrado. Olha que bacana. Então, aqui eu tenho a ao quadrado mais 2ab mais b elevado ao quadrado. Pedro, qual é a curiosidade? Curiosidade é, quando os sinais for de iguais, sejam eles negativo ou positivo, você aplica o quadrado da soma. Pedro, então qual é a curiosidade? A curiosidade é, quando você tem sinais iguais, ó, menos a e menos b, tá? Então você vai aplicar, ou mais a e mais b, você vai aplicar o quadrado da soma. Você vai aplicar o quadrado da soma, a regrinha do quadrado da soma. Quando você tiver com sinais diferentes, você aplica o quadrado da diferença. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Imagine que eu tivesse isso aqui, ó, menos a, olha só, mais b elevado ao quadrado. Aí você percebe, ó, os sinais são o quê? São diferentes. Se os sinais são diferentes, você vai aplicar o quadrado da diferença. Então, vai pegar quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo,
mais o quadrado do segundo. Lembrando que esse último termo aqui é sempre mais, beleza? Vou pegar um exemplo prático aqui, ó. Menos 3 mais a elevado ao quadrado, tá bom? Então aqui, ó, sinais diferentes. Então você vai aplicar o quê? Quadrado da diferença. Então vai pegar o quadrado do primeiro, ou seja, 9 menos 2 vezes 3, 6. 6 vezes a ao quadrado é 6a ao quadrado. Mais, sempre mais o último termo, o quadrado de a ao quadrado, que é a elevado a quarto, beleza? Então se liga na dica aí, ó. Se eu tiver menos e menos, quadrado dá soma. Se eu tiver mais e mais, também o quadrado dá soma. Agora, se eu tiver mais e menos ou menos e mais, você usa o quadrado da diferença, beleza? Bom, galera, e para concluir nossos estudos de produtos notáveis, né, os estudos introdutórios, na verdade, né, que existem muito mais produtos notáveis, existe o quadrado o cubo da soma, o cubo da diferença e assim por diante, tá? Mas a gente vai nos deter apenas a esses três, por enquanto. Então, a parte introdutória termina em o produto da soma pela diferença. Então, eu estou multiplicando uma soma pela diferença de dois termos, tá? E eu vou mostrar isso aqui na prática, como é que funciona. Eu considero esse um dos mais fáceis, tá? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, A mais B, que é a soma de dois termos, multiplicado pela diferença desses mesmos termos. Então, eu tenho A mais B, que multiplica A menos B. Então, eu tenho o produto da soma pela diferença. Se a gente aplicar a propriedade distributiva, né? Então a gente vai pegar, ó, A vezes A, então eu tenho A elevado ao quadrado. A vezes menos B, então eu tenho menos AB. Deixa eu ajeitar aqui, menos AB. Continuando aqui, ó, B vezes A, ou fica BA ou fica AB. Então eu tenho aqui, ó, mais AB, né? Ó, mais AB. E aqui por último eu tenho mais AB e menos B, então fica menos B elevado ao quadrado. Percebe-se então, ó, que menos A e mais A, eles são simétricos, né? Eles se anulam, ficando com A ao quadrado menos B ao quadrado, que na verdade nada mais é do que o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo elevado ao quadrado. Tá? Então é só pegar o primeiro termo, elevar ao quadrado, menos e sempre menos, e elevar ao quadrado o segundo termo. Vamos por exemplo, tem isso aqui, ó, produto de A mais 5, que multiplica A menos 5. Então eu tenho aqui o produto da soma pela diferença de dois termos, né? Tem que ser exatamente iguais, tá, gente? Então, beleza. Então vai ficar, ó, quem é o primeiro termo? A. Quem é o segundo termo? 5. Então, eu vou pegar A elevado ao quadrado menos e sempre menos o quadrado do segundo termo, que vai ser 25. Tranquilidade, né? Esse é um dos mais fáceis, realmente. Ok? Então, ó, mais um exemplo aqui, ó. X menos 3 que multiplica, deixa eu ajeitar aqui, que multiplica x mais 3. Ok? Então, ó, o produto da soma pela diferença, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, vai ficar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Beleza? Tranquilo? Então, essa aí é o quadrado, o produto da soma pela diferença. Recapitulando o que a gente viu nessa aula, eu tenho o quadrado da soma de dois termos, ó, que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Temos o quadrado da diferença de dois termos, ó, que é a quadrada da diferença de dois termos, que é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Repare que a diferença do primeiro para o segundo é só o sinal do segundo termo. E por último, o que a gente viu agora é o produto da soma pela diferença de dois termos, né? Então eu tenho aqui, ó, o primeiro elevado ao quadrado menos o quadrado do segundo. Ok? Então, nossa parte introdutória de produtos notáveis é essa daqui, beleza? Fiquem com Deus e até a próxima.